A nossa memória, além de ser nossa central de armazenamento, é a base do nosso comportamento e da nossa adaptação ao ambiente. Ela nos define, nos move, nos permite aprender e evoluir. Mas como ela se forma? O que pode interferir na sua formação? O que podemos fazer para melhorá-la? No episódio de hoje do Papo Sem Neura, vamos desvendar alguns desses mistérios. E para conversar conosco, convido o Dr. Rafael Castilhos, coordenador do Centro de Pesquisa em Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas na URGS, é referência do Programa de Interesse de Declínio Cognitivo Subjetivo da Alzheimer Association, agora professor da URGS e nada mais nada menos do que meu orientador. Rafa, então seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples, que é o que é a memória e se a gente consegue diferenciar memória, cognição, é a mesma coisa, não é? Então, queria agradecer o convite de vocês por estar participando hoje. Memória, então, é uma habilidade cognitiva que a gente tem de armazenar informações e recordar elas em um momento posterior, né? Existem vários tipos de memória, e a diferença de cognição, a gente chama cognição um conceito mais amplo, em que memória é uma habilidade cognitiva, né? A gente tem, por exemplo, a linguagem faz parte da cognição, né, em geral, funções executivas, funções visoespaciais, então memória é uma parte da cognição e de fato muito importante, né? A gente usa memória para tudo, né? A gente é o que é, a identificação da gente como uma pessoa, a consciência, ela depende muito dessa memória que a gente tem, de parte da memória, então talvez seja uma das habilidades cognitivas mais importantes, assim, né? E a gente tem, eu acho que isso que tu falou é super importante, porque a gente tem a memória, que é a memória, enfim, que a gente recorda dos fatos, recorda das coisas que aconteceram com a gente, recorda das pessoas, mas a gente tem memória também do que a gente faz, procedural, assim. Então, por exemplo, eu aprendi a andar de bicicleta. Eu vou continuar andando de bicicleta, apesar de eu não ficar lembrando, mexe, coloca o pé ali, vai. Então, são dois tipos de memória diferentes, mas que englobam tudo dentro daquela coisa de recordar e conseguir fazer, né? A gente pode classificar a memória de várias formas, né? Mas talvez uma das formas que a gente pode classificar a memória é de declarativa e não declarativa. Então, a declarativa a gente sabe como aprendeu. A gente sabe que a gente aprendeu dessa forma. A memória não declarativa ou de procedimentos ou procedural por exemplo, andar de bicicleta, nadar. A gente não sabe exatamente como aprendeu. A gente aprende e outra forma de dizer essa memória não declarativa é uma memória implícita, né? E a memória declarativa ou explícita, né? Então, e a memória declarativa ou explícita tem vários subtipos também, né? Então, por exemplo, a memória que a gente chama de autobiográfica, né? A gente chama isso de memória episódica. Então, é o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu vi tal filme e eu estava na sala da minha casa. Eu me formei e a festa foi assim, assado. Esse tipo de memória é diferente de um outro tipo de memória, que é a memória semântica, que a memória a gente chama de conhecimentos gerais. Por exemplo, a lista dos presidentes da República, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, lá, as capitais do país, o que significam as palavras, o que significam as letras, né? Então, é um tipo de memória, e existe ainda um terceiro tipo de memória, que é a memória de trabalho, que é uma memória muito com uma capacidade de armazenamento muito pequenininha, e ela dura pouco. Por exemplo, quando a gente tem que decorar o número de um celular para a gente digitar, a gente decora aqueles nomes e números, dura 5, 6 segundos na nossa memória e depois ela some, desaparece. E essa memória, que é uma memória que a gente chama de online, né? Ela é contínua, ela é fundamental para o nosso pensamento. A gente só consegue raciocinar se a gente utiliza informações de forma contínua e vai pensando e elaborando sobre essa informação e rapidamente desaparece, né? Por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, um texto,
E a gente sabe o que significa cada palavra, a gente interpreta, mas eu não sei exatamente que letrinha eu li. Eu não consigo dizer qual era a letra da antepenúltima palavra que eu li. Qual era a segunda letra. Assim, cada informação, essa informação ela desaparece e ela fica na memória, nessa memória de trabalho, o tempo suficiente para a gente usar essa informação, né? Então, são tipos diferentes de memória em locais diferentes do cérebro. Né? E tem doenças, por exemplo, que afetam cada memória de uma forma diferente também. Então, esse que é bem interessante também, né? E falando um pouquinho, então, da formação ainda da memória, né? A gente sabe que essa formação passa por várias etapas e, como tu mesmo dissesse agora, passa por várias áreas do nosso cérebro, né? Então, tem várias áreas que estão envolvidas, como o hipocampo, a amígdala, córtex frontal, enfim, diversas áreas do nosso cérebro dentro de um processo extremamente complexo, né, e difícil para formar essa memória. E até acho que a gente vai falar um pouquinho depois da maior fake news da ciência, que eu acho que a gente só usa 10% da capacidade, né, do nosso cérebro e da nossa memória. A gente usa 100% e se tivesse mais, a gente usava mais, né? Se pudesse, se pudesse, a gente usava mais. A gente, né, claro, isso é uma fake news, né? A gente não usa, a gente acaba, o cérebro, a gente usa ele constantemente e de forma absoluta, assim, né? E a gente, na verdade, a formação da memória, assim como outras capacidades cognitivas, ela funciona através de redes, né? Então não tem locais que são hubs ali de formação de memória. Com certeza, o hipocampo é talvez uma das áreas mais importantes. Também o córtex, a gente chama de córtex entorrinal, né? Que é uma parte do lobo temporal medial. E essas duas localizações estão muito vinculadas tanto à formação de memória episódica como de memória semântica, né? Mas existem outras regiões do cérebro que fazem parte dessa rede desse circuito, na verdade, né? Então, o cérebro trabalha muito sob a forma de circuito, tem uma circuitaria, né? Então, são várias partes do cérebro que se comunicam entre si para que aquela função cognitiva ela aconteça. Então, certamente o hipocampo é a porta de entrada, digamos assim, né? Por exemplo, eu digo uma lista de palavras, que esse é um teste comum de se usar, né? Faz uma lista de palavras, 10 palavras, e depois eu repito e tenho que lembrar depois. Certamente o hipocampo é a porta de entrada, né? Então, lesões de hipocampo podem dificultar muito essa capacidade de adquirir informações novas, né? Se essa divisão que a gente faz de memória, né, memória de trabalho, memória semântica, etc., qual que é a aplicabilidade disso para o nosso dia a dia, né? Tem uma grande diferença em saber para que cada memória serve? Não só serve, né, mas para o que ela nos traz? Ou é algo que no dia a dia não faz tanta diferença assim de identificar? Eu acho que no dia a dia a gente usa, são formas diferentes, são habilidades diferentes. A gente chama tudo de memória, porque é a habilidade de lembrar uma informação que se conhece, né, que se armazenou, que se consolidou. Mas na clínica, por exemplo, na avaliação de pacientes com alterações cognitivas, com perda de memória, essa diferenciação é muito importante. Lesões em hipocampo, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa a mais comum. O hipocampo e esse córtex entorrinal são as áreas mais inicialmente comprometidas, né? Então, do ponto de vista de a gente saber isso, não importa tanto na vida das pessoas, as pessoas usam isso, né? Mas do ponto de vista de avaliação de pacientes com alteração é muito importante. A gente vai esquecendo as coisas automaticamente. A gente coloca lá na working memory e tá, esqueci, né? Passou 2 segundos e esqueci. É normal esquecer, né? Então, por que a gente esquece? Qual é esse mecanismo, assim, da gente esquecer? Quando a gente forma uma memória, a gente tem alterações eletroquímicas dos neurônios, que a gente chama de memória de curto prazo, e que a gente lembra e que ela dura horas. Então, assim, alguma coisa aconteceu e eu lembro horas depois. Para essa memória que a gente chama de consolidar, a gente chama isso de consolidação, eu tenho que ter alterações no formato dos neurônios, para que essas alterações elas permaneçam por mais tempo. E esse é um filtro grande. Ou seja, a maior parte das informações que a gente capta, visuais, auditivas, nossas experiências, assim, a gente acaba esquecendo porque isso
por esse filtro, elas não são consolidadas, elas se perdem. Então, então isso que tu falou, mano, é assim, o normal é esquecer. A gente esquece a maior parte das coisas que acontecem com a gente. A gente não lembra, por exemplo, o que almoçou numa quarta-feira de 2, 3 semanas atrás. Eu duvido que alguém lembre, exceto se essa memória foi consolidada. Então, por exemplo, isso é uma das coisas importantes. Talvez, acho que tu vai perguntar depois, assim, mas assim, que fatores aumentam, fazem com que a gente consolide as memórias. Então, se eu tenho vínculo emocional muito forte com aquele tipo de memória, ela vai ser consolidada, vão ter alterações nos neurônios de algumas partes do cérebro que vão fazer com que aquela memória fique, né? Então, se numa quarta-feira de 3 semanas atrás o almoço foi muito significativo, foi meu aniversário, foi aniversário da minha filha, por exemplo, eu vou lembrar isso com muito mais facilidade, porque ela foi consolidada, assim, né? Então, o normal é esquecer. A gente esquece praticamente a maior parte das nossas experiências, né? Mas algumas coisas ficam. Certamente as mais importantes, por exemplo, outro tipo de estímulo para a gente consolidar a memória, se essa memória ela é carregada até muito mais negativamente do que positivamente, né? Então, sim. Por exemplo, se eu sofri um assalto, por exemplo, eu vou lembrar isso de forma muito detalhada, assim, né? Por exemplo, né? Essas coisas acontecem, né? Então, até quando essa memória, por exemplo, de coisas negativas, experiências negativas, ela fica muito intensa, ela pode ter repercussão emocional, né? Que é o estresse pós-traumático, né? Então, são memórias que ficam e que elas trazem junto essa carga emocional, assim. Sabe que eu até tava lendo sobre isso, achei muito interessante, porque é uma curva em U em que a gente começa, por exemplo, o estresse, a carga emocional negativa, ela faz com que a gente lembre mais, mas chega um ponto em que a partir dali a gente é como se bloqueasse a formação da memória. Então, por exemplo, eu me lembro bem disso porque eu fui assaltada à mão armada. Então, o policial, ele me perguntava assim, como é que era a fisionomia do cara? Eu não consigo lembrar. Eu consigo lembrar como ele chegou, como ele abordou. Eu consigo lembrar da minha cadela, por exemplo, que ela tava com medo que eu tava segurando ela, mas eu não consigo lembrar da face dele. Então, isso é super, super interessante. Eu tava lendo, assim, é bem isso, é uma curvinha. Quando tu começa, tem o impacto emocional negativo, no início vai fazer com que tu tenha a consolidação da memória, e sim, pode gerar essa questão do estresse pós-traumático, mas chega um ponto em que tu apaga, como se desligasse. Existe um mecanismo chamado extinção, né, também, né? Que é a extinção, que memórias muito negativas elas estão lá, as memórias, mas elas são inibidas. Então a gente não consegue lembrar elas, assim, né? Esse é um mecanismo de defesa, assim, né? Basicamente, para a gente não lembrar de memórias muito, muito negativas, assim, de fato, né? E a gente precisa esquecer, né? Porque o nosso cérebro nunca daria conta de todas as recordações, de exatamente tudo que a gente vive, que a gente sente, né? Que a gente passa. Então, se esquecer é o normal, Rafa, quando que a gente vai diferenciar, né, um esquecimento normal de um esquecimento patológico? Só um comentário, tem um conto do não sei se vocês leram, do Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, que chama Funes Memorioso, que era uma pessoa que lembrava todos os momentos que ele viveu ao longo do dia. E ele precisava de um outro dia para lembrar todos isso. E ele não tinha mais vida. A impossibilidade de lembrar todas as informações, né, e esquecer faz parte da vida, né? Mas tu perguntou quando que esquecer é normal e quando que esquecer é patológico, né? Esse é um pergunta interessante, assim. Esquecer começa a ser patológico, né, e a gente pensa em doenças neurodegenerativas em geral, em especial, quando o esquecimento começa a atrapalhar a vida. Tá? Por exemplo, eu esquecer do que aconteceu há 2, 3 semanas atrás, o que eu almocei, não vai impactar a minha vida em nada. Faz parte. Mas eu esquecer o que eu almocei hoje, isso já é estranho. Eu esquecer de detalhes, por exemplo, teve uma festa de casamento há uma semana atrás da minha filha. Ela casou, minha filha casou. E lá tinha tinha os convidados, tinha as comidas, e eu começo a não lembrar de detalhes do que aconteceu há uma semana atrás de uma coisa tão importante.
eu não sei com quem eu falei, ou eu esqueço detalhes, né? Então, são esquecimentos que a gente considera muito mais intensos do que um esquecimento normal. Por exemplo, as pessoas com doença de Alzheimer começam a fazer perguntas repetitivas, né? Então, pergunta qual é o dia da consulta com o médico, ponto. Aí, 5 minutos depois, ela pergunta de novo, né? Então, assim, ela não começa a ter uma dificuldade de captar informações novas, né? E isso impacta a vida. Se impacta a vida, esse esquecimento ele não é normal. E porque tem várias coisas no nosso dia a dia que influenciam, né, na nossa memória. Então, por exemplo, eu brinco, né, que eu tô versão esquecida Dory, porque eu esqueço de tudo. Então, tem coisas, momentos enfim, alterações ao longo do dia, por exemplo, de sono, de estresse, de recém ter um filho, que vão influenciar na memória, né? Então, que fatores, assim, que influenciam negativamente na nossa memória? Em primeiro lugar, para a gente ter memória, para a gente fazer memória, a gente tem que ter atenção. Então, qualquer fator que impeça a atenção de determinada informação vai fazer com que a minha memória seja menos efetiva, né? Eu consolide menos a memória, tudo isso, né? Então, fatores fisiológicos, né? Ou que podem levar a dificuldade de memória, por exemplo, um sono muito ruim. Então, noites de insônia, né? Isso faz com que a gente tenha a capacidade de memória fique diminuída. Cansaço crônico, certamente influencia a memória. Alguns medicamentos atrapalham a formação de memória. Então, por exemplo, muitos medicamentos que induzem sono, por exemplo, a gente chama os benzodiazepínicos, por exemplo, né, que se usa muito, né, que são os que são os controlados, né, Tarja preta. Os tarja pretas, né, eles podem fazer com que a memória seja menos eficaz. Algumas condições fisiológicas, por exemplo, gravidez, por exemplo, está associada a alguma dificuldade, uma memória menos efetiva, menos eficaz. E as doenças que causam perda cognitiva, né, certamente. Bom, então vocês citaram, né, todos esses fatores que são negativos para a memória, e a gente vai conversar com mais detalhes um pouquinho mais para frente, porque isso reflete basicamente o nosso estilo de vida atual, né? E por isso que tantas queixas de memória vêm aparecendo em pessoas cada vez mais jovens, porque acho que antigamente uma queixa de memória era muito ligada a um idoso, né? Era algo ligado ao envelhecimento. E hoje em dia não, né? Hoje em dia as queixas de memória estão cada vez mais presentes em pessoas muito jovens. Então, olhando pelo outro lado, né? Vamos falar das coisas boas. O que contribui para que a nossa memória seja boa? Manter um estilo de vida saudável certamente é o aspecto mais importante, né? Talvez uma das coisas que mais facilite a memória ou deixe ela mais forte, assim, né? Digamos assim, esse é um termo. Mas, assim, é a atividade física, né? Atividade física certamente é a nossa bandeira aqui. A bandeira da atividade física. Atividade física dá um boom na memória e na cognição em geral, assim, né? Então, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa, eu quero ficar bem fisicamente, é legal para a saúde, mas a saúde cognitiva fica muito melhor. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Controlar as doenças crônicas, né? Esse é um outro aspecto importante. Então, por exemplo, se a pessoa é hipertensa, ela é diabética, ou tem doença cardíaca, controlar essas doenças ajuda, porque essas doenças podem causar alterações no cérebro que causam perda de memória, ou diminui a memória, e manter-se intelectualmente ativo, cognitivamente ativo, né? Então, ler é um super exercício, né? As pessoas sempre falam assim, será que eu tenho que fazer palavra cruzada, né? Para melhorar a memória? Eu digo sempre, se a pessoa gostar de fazer a palavra cruzada, ok, né? Se não gostar, não, entendeu? Assim, ou seja, não é a palavra cruzada em si, esse exercício específico que vai aumentar a memória, ou que vai ter um estímulo, né? Qualquer estímulo que a pessoa gosta de fazer. Ler talvez seja o mais complexo, assim, porque ler precisa de uma
Uma ativação, total do cérebro, assim, né? A gente para que aconteça o entendimento, assim. Então, esses são fatores que se a pessoa consegue fazer, ela vai ter uma chance maior de que a sua memória ela fique melhor, né? Do que não fazer. Rafa, eu quero voltar um pouquinho na atividade física, tá? Porque todo santo episódio a gente tá aqui dizendo: faça atividade física, faça atividade física. A gente vai passar todos É o nosso lema já aqui do podcast, né? Faça atividade física. Então, só que eu gosto, né, dos episódios que a gente explique exatamente por quê. Porque senão acho que fica uma coisa muito... atividade física é bom pra tudo. Então, né, quem sabe, se a gente explicar ali com mais detalhes por que essa atividade física é tão boa pro cérebro, quem sabe a gente consiga, né, que as pessoas entendam melhor e se conscientizem um pouquinho mais disso. Acho que tem várias coisas, tem vários aspectos que a atividade física pode melhorar a cognição. Acho que a primeira coisa é a saúde física, controlar doenças crônicas, por exemplo, assim. Então, aquela pessoa que é hipertensa, é diabética, que é obesa, por exemplo, assim, se a atividade física pode fazer com que ela perca peso, pode controlar a hipertensão, pode controlar o diabetes e o uso de menos remédio, né, para controlar esses fatores de risco. Isso são fatores de risco para declínio cognitivo. Então, a saúde em geral, existe uma relação muito íntima entre saúde em geral e atividade cognitiva, né? E performance cognitiva. Além disso, o corpo libera endorfinas quando a gente faz atividade física, e isso está relacionado à melhora cognitiva, isso, né? Então, essa sensação de bem-estar causada pelo exercício físico, tem estudos mostrando melhora de performance cognitiva por essas substâncias endógenas que são liberadas pelo exercício físico. E, em geral, quando a gente faz exercício físico, a gente começa a se cuidar melhor, né? A gente começa a comer melhor, comer menos porcaria, né? Por exemplo, assim, tem já estudos mostrando que comer ultraprocessado, por exemplo, né? A gente come muito, né? Tá associado com o declínio cognitivo, né? Então, e uma perda de memória. Então, a pessoa que faz atividade física, ela por tabela, além dos benefícios intrínsecos, digamos assim, da atividade física para cognição, ela melhora a sua qualidade de vida e começa a se cuidar melhor. E isso tem benefícios indiretos para performance cognitiva dela, né? Certamente. Sim, acho que uma bola de neve do bem, né? Com certeza. Exato. E tem um aumento também, né, de oxigenação cerebral, diminuição de aterosclerose, né, que são as plaquinhas de gordura. Isso. Então, tudo isso já vai ajudando a manter o cérebro mais saudável ao longo da vida. E é diferente das nossas famosas cápsulas polivitamínicas, né? Sim. As cápsulas polivitamínicas, Rafa, elas ajudam na memória. Elas não ajudam na memória. Porque talvez a gente ri porque é uma coisa que às vezes nos incomoda, porque é uma coisa assim repetitiva de consultório, né? As pessoas acham que a gente vai tomar uma cápsula e a nossa memória vai ficar super bem, a gente vai tomar um comprimido, vai ficar super bem, a gente vai... São coisas que são vendidas que vai melhorar tudo, e na realidade a gente tem que começar do básico, né? E é difícil porque as pessoas, né, a gente vai na farmácia e tem uma prateleira inteira de polivitamínico, né? Então, para muitas pessoas, né, as pessoas em geral tá sendo anunciado de que aquilo é importante, né? E tem propaganda na TV, tem artistas de televisão fazendo propaganda, então assim, né? Mas, de fato, esses complexos vitamínicos, polivitamínicos, se a pessoa não tem uma deficiência vitamínica, que é uma doença, né? Que é uma deficiência vitamínica, tem algumas deficiências vitamínicas, por exemplo, deficiência de vitamina B12 ou de B1, por exemplo, causam um declínio cognitivo, causam uma perda de memória. Mas aí é uma situação específica em que a pessoa tem que repor aquela vitamina específica porque, por alguma razão, ela tem uma deficiência. Mas o que eu sempre digo é, se a pessoa se alimenta adequadamente, se ela come, não come muita porcaria, se ela come feijão, arroz, come salada, come um pouquinho de carne, né? Um pouquinho de peixe, um pouquinho de frango, ela vai ter as vitaminas que ela precisa, né? Claro que tem algumas condições clínicas, por exemplo, quem
quem faz cirurgia bariátrica, né? Por exemplo, absorve Sim, menos... tem uma necessidade. Tem uma necessidade, além de ter que repor mais, né? Mas tomar vitaminas como um complemento não faz menor sentido, né? Faz um xixi caro. Faz um xixi caro, porque isso é caro, de fato. E, então, assim, em geral, a gente vai no consultório, a gente vai tirando as vitaminas, né? E as pessoas têm uma resistência enorme, né? As pessoas não querem tirar a vitamina, porque aquilo dá uma segurança, né? Dá uma segurança de que está fazendo bem para a sua memória, mas, na verdade, está gastando dinheiro só. Sim, assim como o ômega 3, né? A gente vai somando coisas que, na realidade, é para isso. A gente vai eliminar porque a gente não tá precisando, né? E se tiver uma deficiência de vitamina, a gente tem que investigar, inclusive. Por que tem essa deficiência de vitamina? Para aí, de fato, vou ter que repor, vou ter que manejar, né? E no caso de reposição, repor a vitamina, né? Sim. Não específica, né? Claro. Todo o alfabeto, né? Isso, né? De A a Z, né? De A a Z. Sim. E adequadamente, né? Porque às vezes o que acontece? Além de tudo, vai repor e ainda repõe em subdose. Daí não adianta nada. Então, a gente tem que fazer as coisas adequadamente. E outra coisa, Rafa, a gente falou... Bom, agora eu vou puxar a brasa pro meu assado e pro do Rafa, né? A gente fala muito sobre a questão de poupança, né? Como é que a gente pode fazer a nossa poupança de memória, que a gente chama bonito, né? De reserva cognitiva. Como é que eu vou fazendo essa reserva ao longo da vida? Porque ela é algo que a gente sabe que, dependendo do que a gente fez, desde ali, dos nossos anos de infância, adolescência, etc., a gente vai modular aquele cérebro para ele tentar, vamos dizer assim, lidar com algum problema que o cérebro tenha de uma maneira que a gente não tenha tanto impacto de sintoma, né? Então, tenta me explicar, como é que a gente faz essa reserva? Então, o conceito de reserva cognitiva é um conceito mais recente e que significa o seguinte. Pessoas com alta reserva cognitiva, elas resistem a um dano cerebral. Por exemplo, a gente fala sempre, talvez do doença de Alzheimer seja mais estudada, porque é mais comum, mas pessoas com lesões, com acúmulos, porque na verdade a doença de Alzheimer é um acúmulo de duas proteínas formadas anormalmente e que vão acumulando e vão causando um dano cerebral. Pessoas que têm reserva cognitiva alta, elas resistem, então elas vão ter os sintomas da doença de Alzheimer mais tardiamente do que as pessoas que têm baixa reserva cognitiva para um mesmo acúmulo de proteína. Isso serve também para doença vascular. Por exemplo, quem tem o entupimento dos vasos, a aterosclerose vai entupindo os vasos, vai causando lesão. Se a pessoa tem uma maior reserva cognitiva, ela vai ter sintomas de esquecimento mais tarde. E é difícil... Esse é um conceito que é fácil entender, mas é difícil saber que fatores aumentam a reserva cognitiva. Um dos fatores mais estudados é o nível educacional. Então, pessoas com maior nível educacional, mais anos de estudo, têm mais reserva cognitiva e resistem mais ao dano, né, ao dano cerebral. Mas a gente sabe que não é... O nível educacional explica parte dessa reserva cognitiva, né? E a gente sabe que pessoas com escolaridade muito baixa também podem ter reserva cognitiva alta. Isso uma das coisas que mais aumenta a reserva cognitiva é manter-se ativo cognitivamente ao longo da vida, tá? Então, por exemplo, o que se viu é pessoas que têm um trabalho mais intelectualmente exigente, pessoas mais curiosas ao longo da vida, pessoas que aprendem mais línguas, pessoas que leem mais, têm mais reserva cognitiva, tá? Claro que esse não é o único fator, né? Por exemplo, né? Ou seja, já me perguntaram, mas o meu pai está com Alzheimer, mas ele estudou até não sei quanto, ele fez faculdade, tem 2 faculdades e sempre leu ao longo da vida, claro. Esse não é o único fator. Mas aumentar a reserva cognitiva ao longo da vida certamente faz com que a gente, se tiver uma doença neurológica de declínio cognitivo, de perda de memória,
as pessoas vão ter esses sintomas mais tarde, né? Então, essa que é a ideia, assim, né? De manter-se ativo ao longo da vida para criar essa poupança, né? De reserva, né? E não sabe muito bem como é que a reserva funciona, mas estudos mostram que essa interconexão entre os neurônios aumenta, né? Então, essa rede que eu antes falei, assim, que a cognição, a capacidade cognitiva funciona através de redes. Se a rede está muito fortalecida, talvez o dano estrutural pelo Alzheimer, pela doença vascular, ele interfira menos e ele faz com que os sintomas do dano nessas redes, eles aconteçam de forma mais tarde, né? Mas o cérebro resista mais a isso, né? E é uma área de estudo muito intensa, assim, que não sabe exatamente se é isso, mas de fato acontece, né? Pessoas com reserva cognitiva alta têm sintomas mais tardios. E esse é o ponto. E falando um pouquinho do nosso envelhecimento, né? Então, a gente sabe que tem um nível de esquecimento que é natural, que a gente vai ficando mais esquecido ao longo da vida, isso é um fato. A capacidade do cérebro de um idoso é completamente do cérebro de um bebê. Mas, assim, de uma forma bem simples, Rafa, por que a gente esquece quando envelhece? Tá, esse é um ponto importante. Tem capacidades cognitivas que diminuem com o envelhecimento e tem capacidades que aumentam. Então, eu quero vincular isso ao que é o envelhecimento normal, né? Do ponto de vista da capacidade cognitiva. Então, por exemplo, como eu falei antes, a memória episódica ou a atenção, manter a atenção e mais de um foco ao mesmo tempo, essa atenção dividida e lembrar-se de informações autobiográficas, ela diminui ao longo do tempo. Mas a memória semântica de conhecimentos gerais, ela aumenta ao longo do tempo. Então, nem sempre o envelhecimento normal está associado com algum declínio cognitivo e em alguns domínios cognitivos, algumas áreas da cognição, inclusive com aumento. E como é que eu diferencio o envelhecimento normal de um envelhecimento patológico, né, que a gente falou um pouquinho antes? Ele interfere com a vida ou não. Então, por exemplo, um idoso que começa a esquecer, mas esse é um esquecimento benigno, a pessoa continua muito funcional, independente, ela faz as contas, ela compra sozinha, ela vai no banco sozinha, blá, 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 blá. Isso não atrapalhou ela. Muito provavelmente isso é uma alteração cognitiva que não está associada a um dano patológico. Isso precisa, evidentemente, de uma avaliação mais completa, assim, né? E a gente faz testes cognitivos para ver de fato se houve uma perda, né? Então, envelhecimento normal não tem alteração de funcionalidade, a gente chama de funcionalidade, né? A pessoa continua fazendo tudo o que sempre fez. Se a pessoa tem um esquecimento e, de fato, perdeu capacidade, deixou de fazer coisas, está com dificuldade de pagar as contas porque está esquecendo, e não é esquecer só um mês, é esquecer um mês e está se atrapalhando, essa pessoa talvez tenha que ser avaliada para ver se ela de fato tem alguma doença que causa perda de memória, né? Teve um estudo super legal agora em 2024 sobre os fatores de prevenção em relação aos quadros neurodegenerativos, né? E o estudo, ele pontuou, assim, mais ou menos que quase 50% dos quadros demenciais poderiam ser reversíveis, poderiam não acontecer de fato, né? E aí a gente viu vários fatores e eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre eles, porque um dos que mais chamou a atenção, talvez para a maioria, foi a questão auditiva, né? Porque teve um impacto muito grande nessa questão de prevenção. Então, esse estudo que saiu na revista Lancet, né? E ele mostra que se 14 fatores de risco fossem eliminados de uma população, 50% menos casos de demência, né? Que é uma síndrome que causa declínio cognitivo, seriam evitados. Né? E desses 14 fatores de risco, existem vários, por exemplo, baixa escolaridade, que a gente falou agora sobre reserva, né? É um fator de risco,
hipertensão, diabetes, obesidade, uso de álcool, tabagismo, colesterol ruim elevado, o LDL, né? Elevado. E perda auditiva é um dos que mais está associado ao declínio cognitivo. E, de fato, perda auditiva e declínio cognitivo são coisas... E capacidade cognitiva são duas... estão muito próximos, na verdade, né? Então, a gente não sabe exatamente por que a perda auditiva causa declínio cognitivo, mas a gente... isso é uma coisa que tem uma área de estudo, tá? De fato, uma coisa que está se estudando, mas estudos de associação, chama de estudos epidemiológicos, mostraram de forma repetida, assim, que de fato pessoas que têm declínio, têm perda auditiva, né, em geral essa perda auditiva associada à idade, né, que é bastante comum, elas têm um declínio cognitivo comparado com as que escutam normalmente. Não se sabe muito bem ao certo se corrigir a perda auditiva melhora a cognição. Ainda não se sabe muito bem, tá? Então, esse estudo, a estatística, a lógica do estudo ele faz um cálculo de se eliminando daquela população quantos casos de demência seriam evitados. E, de fato, 50% é muito, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, metade dos casos de demência são evitáveis. Claro que baixa escolaridade é uma coisa... Ele tem um problema evitável, mas é muita coisa... É uma melhora da educação em geral de um país, assim. Não é fácil controlar isso. É um problema social, né? Mas baixa atividade física, que é outro fator de risco. Hipertensão, diabetes... tabagismo, álcool são fatores de risco controláveis, assim, né? E de fato, então a gente vê as doenças neurodegenerativas em geral como consequência natural da idade, ou é uma coisa, são doenças que de fato a gente não pode controlar, mas de fato a gente pode evitar, né? Então acho que talvez esse artigo, o mais importante dele é dizer que de fato a gente está as doenças e é qualquer tipo de demência, inclusive Alzheimer, né? A gente pode evitar o Alzheimer, a gente pode evitar o Alzheimer, controlando os fatores de risco. Então esse é a grande mensagem ainda desse artigo. O álcool, por exemplo, tem alguma dose específica que seja segura? Porque as pessoas, elas falam muito sobre o coração, né? Eu vou tomar ali os 2 dedinhos de vinho, vai ficar tudo bem. Mas para o cérebro tem algum limite seguro? Esse estudo mostrou o seguinte, que a dose de álcool para a questão cognitiva é uma dose excessiva de álcool. É 168 gramas por semana de álcool. Esse foi o ponto de corte. As mulheres são mais sensíveis ao álcool, tá? Então tem um metabolismo mais lento e precisam de doses menores. Então é um consumo excessivo. Tem alguns estudos que mostram que doses pequenas de álcool elas melhoram, elas têm efeito positivo na cognição, mas a gente não recomenda isso, né? A gente não recomenda. Então, de fato, a gente não sabe exatamente se tem uma dose segura. Por exemplo, assim, uma dose de álcool pequena vai melhorar a cognição. A gente não dá essa recomendação, evidentemente. Mas nesse estudo especificamente, era o uso excessivo de álcool. O uso social de álcool muito provavelmente não afeta a cognição, né? Ou não é um fator de risco, assim, né? Então, mas isso eu estou falando só em cognição, né? Mas o social seria geral, menos de 168 gramas semanais. Tá? Isso é o quê? A gente fez esse cálculo já. Eram três taças de vinho, eram 2 doses de uísque. Na semana. Na semana, pelo amor de Deus, não é no dia. É na semana. Então, um uso de vez em quando, assim, de bebida alcoólica para consumo social, isso provavelmente não está associado a um declínio cognitivo. Mas mais do que isso, tá. Não, e tem coisas assim também que, óbvio que a gente não vai recomendar o uso de álcool, porque, por exemplo, interfere no sono. Sim. E o sono é super importante para a memória, né? Isso.
Nesses fatores de risco, não estava o sono. Mas a gente sabe que o sono é um fator de risco, ele só não entrou nesse estudo. Eles até colocaram um adendo depois, Botaram né? um Que adendo. tipo assim, não fechou ali o critério, mas enfim, que possivelmente tem relação, né? Isso. É que durante o sono que a gente consolida de fato a memória, né? Exatamente. E sono ruim tem ele causa muitas alterações, e para a questão de memória cognitiva tem um impacto grave, assim, né? Então, nos pacientes no consultório, muitas vezes, a primeira coisa que a gente vê é o sono. Eu já vi, não é um nem dois pacientes que têm alteração cognitiva, testes alterados. A gente descobre uma apneia obstrutiva do sono, corrige a apneia obstrutiva do sono e eles melhoram, tá? Isso é bem comum até, assim. Então, o sono, de fato, não é um fator de risco estudado nesse estudo, mas, de fato, a gente observa, a gente tenta corrigir alterações de sono crônica quando elas existem, porque, de fato, pode ter melhora. Né? E uma coisa importante para a gente conversar. Então, muitas vezes o sono ele é tratado com medicamentos que não são específicos para isso e que a gente não deve usar para isso. Como benzodiazepínicos, enfim, vários outros aí. O uso desses medicamentos controlados, né, esses tarja preta, ou os medicamentos que a gente chama de medicamento Z, né? Que é o Zolpidem, Zopiclone, né? Esses medicamentos induzem sono, de fato fazem isso, mas há um grau de dependência grande neles, altíssimo, então a pessoa não consegue sair deles depois que começa, e especialmente em idosos, mas não só em idosos, eles afetam a cognição de forma importante, assim, né? Então há um declínio cognitivo associado aos benzodiazepínicos. Em idosos ainda isso é mais intenso. Por quê, Rafa? Pela fragilidade cerebral, provavelmente, né? Então, assim, provavelmente essa reserva cognitiva já foi consumida, ou eles têm algum dano cerebral já, por exemplo, que está subclínico, né? Então, por exemplo, e que o benzodiazepínico vai lá dar aquele empurrãozinho que precisava para aparecer, de fato, um declínio objetivo da cognição e da memória. Além disso, em idosos tem risco de quedas, então pessoas que tomam essas medicações crônicas para insônia tem mais quedas. Então, assim, a gente em geral tira essas drogas. Esse é uma outra causa de declínio cognitivo reversível, né? Porque na verdade muitas dessas em muitos pacientes é o que tá causando essa perda de memória, né? Então a gente vê sempre isso. E tem outra questão do sono também, que, né, no outro lado, são os pacientes jovens, né? Se a gente pensar, mano, o que a gente fazia antes de prova na faculdade? A gente estudava a madrugada dentro. E aí a gente não consolidava nada. Exatamente. Chegava na prova. Isso é algo super comum, né? De chegar na véspera, lá, estudar, com a ilusão de que, nossa, tô estudando tudo, vou chegar amanhã preparadíssimo. Quando é exatamente o oposto, né? Sem um tempo de sono suficiente, essas memórias não consolidam e não adianta. Não adiantou nada. E esse tipo de estudo, tu faz uma memória de curto prazo, que ela dura algumas horas, e depois ela não consolida, né? Exatamente. Mas e tu vê, né, que às vezes o que acontece? As pessoas, elas têm medo. Tem muitos pacientes que chegam no consultório, eles têm medo de tirar, enfim, o Rivotril, o Clonazepam, o Alprazolam, enfim, porque se apegam àquilo, eu nunca mais vou dormir sem, né? E tem aqueles que dormem muito mal, que tu vê que eles têm um quadro ansioso, um quadro depressivo, ou enfim, e não querem nem tentar alguma coisa para ajudar no padrão de sono. Então, são dois extremos, assim... Dois pacientes diferentes, dois né? pacientes que sofrem igualmente. Que sofrem exatamente, que às vezes vão alterar a memória, sendo que a gente pode... Hoje tem medicações que a gente pode usar com uma certa segurança para ajudar no sono, e a gente também tem que entender a causa dessa questão do sono. Por exemplo, as apneias do sono, às vezes as pessoas têm medo também da máscara, né? Da apneia. Eles, eu vou colocar aquela máscara, eu nunca mais vou conseguir dormir.
Não, hoje tem outras técnicas, tem outras máscaras, tem outras coisas que a gente pode fazer e modifica muito, né, a qualidade de vida da pessoa. E paciente jovem, a questão de ansiedade, né? Então, assim, que altera enormemente o sono, assim, né? Então, eu recebo no consultório muitos pacientes jovens com perda de memória. Acho que estão esquecidos, têm medo de Alzheimer, né? Assim, com 30, 40, 50 anos. Que, de fato, são outros os problemas, né? Muita ansiedade, muito uso de medicamentos que fazem mal para a memória, e sonos cronicamente ruins, né? Falta de exercício físico, excesso de trabalho, excesso de telas, né? Que esse é outro ponto. E aí acho que a memória está ruim, né? Ela está de fato ruim, mas por fatores que não são de fato doenças. Não é uma doença neurodegenerativa, né? Não é nada orgânico, é o ambiente. Exatamente. Então, isso é bem comum. E além disso, esses pacientes jovens, né, geralmente tem uma sobrecarga de atividades também e uma falta de atenção. Foi uma das primeiras coisas que tu citou hoje no início da nossa conversa. Se a gente não tem atenção, a gente não tem memória. E como ter atenção com o celular, a TV, que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E me incluo nisso. Tô olhando o filme, mas tô olhando o celular e aí já tô pensando em outra coisa. Aí é óbvio, se a gente não foca numa coisa, a gente não consegue ter atenção para consolidar uma memória depois sobre aquilo. Aí fica com aquele sentimento, aquela sensação de que tá esquecido, quando na verdade... Essa coisa de desatencional é extremamente frequente, né? Extremamente frequente. E as pessoas ficam muito preocupadas com a sua memória, né? O seu desempenho cognitivo, né? Mas quando tem um estilo de vida que desfavorece, assim, né? Ter uma memória boa. Assim. Não, até tem um meme que eu achei o máximo. Não é um meme. É uma publicação do Instagram que diz assim... eu não sei por que eu tô esquecido. Eu dormi 3 horas essa noite, acordei às 5 da manhã, o meu nenê não dormiu a noite inteira, daí eu fui lá, tomei um café, comi um X no meio da tarde, porque eu não tinha almoçado, e aí, sabe, a pessoa vai falando. É óbvio, não tem como não alterar a memória, né? E falando nisso, a gente tem que falar sobre a memória da mãe, né? Vamos retomar a memória da mãe. A memória da mãe. A memória da mãe, ela não existe, né? Sabe? É um bullying contínuo com a gente, né? Porque, na realidade, eu acho que toda mãe se sente assim, né? Tu vai tentando fazer as coisas, daí tu vai pensando assim, meu Deus, mas como é que eu posso ter esquecido isso? E aí, se tu não anota, passou 5 segundos, depois tu esqueceu. Mas tem um ponto importante que, assim, que até antes a gente falou isso antes, que a memória, ela não é infinita, assim, né? A capacidade não é infinita, né? Então, assim, a gente, né? Graças a Deus. A gente quer lembrar, e acho que vai ter uns... Né? Então, assim... em geral, a memória da mãe, assim, tem vários aspectos, né? Mas, assim, a memória talvez a mãe tenha uma memória pior porque tá sobrecarregada, né? Porque tem que lembrar muita coisa, porque o sono tá ruim, né? Porque a criança lá não dorme direito da noite. E são aspectos importantes que prejudicam a memória. Na gravidez tem uma perda de memória, né? Tem até um termo para isso que é mommy brain, né? Que é o cérebro da mãe. E na gravidez especificamente tem alterações fisiológicas da gravidez que prejudicam a memória. Então, por exemplo, a ocitocina, que é um hormônio que está presente muito durante a gravidez, em geral, mais no final, ela tem efeito direto no hipocampo. E ela faz com que os mecanismos de consolidação de memória eles sejam prejudicados. Então, de fato, existe fisiologicamente uma capacidade menor cognitiva pelas alterações fisiológicas da gravidez, especialmente perto do parto, assim, né? Pra gente esquecer o parto e ter outro. Talvez pra esquecer o parto. Pra ter outro filho depois. Pra esquecer o parto. Então a mãe, e acho que o pai também, né? Ele tem uma memória prejudicada, porque o pai também, às vezes, ele tá envolvido, né, com as coisas da criança, e tem muita ansiedade, certamente, envolvida, né? Então... Acho que, de fato, é um momento da vida em que a memória ela não está 100%. Não tá 100%. Não. E volta? Volta ao normal depois? Volta ao normal. Então a gente tem esperança, Carol. Mas acho, Manu,
sabe o que eu acho que é um grande problema também atual? Claro, fora a privação de sono, fora aquela coisa. É a atenção. Porque não importa o que tu tá fazendo, tu tá pensando lá, se tá tudo bem com teu isso filho, é verdade, com sabe? certeza. Ou tu pensa, tu tá ali com ele, não, mas tu tem roupa, fez vacina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pensar na comida de amanhã. Nanana. Então acaba que isso que a gente conversou de não conseguir estar algumas vezes atento ao que tu tá fazendo, isso pesa muito, né? Não, no nosso sem dia a dúvida, dia porque atualmente. a gente vai colocando, assim, os pequenas coisas. Eu tenho a tarefa tal, a tarefa tal, a tarefa tal, e depois chega uma hora que tu já embananou todas as tarefas. Coitado do Rafa que tem que me aguentar, né? Como aluna dele, porque chega uma hora que eu já esqueci tudo que tu falou. Eu coloco as coisas de quando começa a ter muito compromisso, assim, muita reunião, muita... Eu coloco tudo na agenda, assim, né? Eu coloco no celular ali, porque senão certamente eu vou esquecer, né? Então, assim, acho que todo mundo faz isso, né? Que mostra, de fato, que a gente tem uma capacidade limitada ali, né? De lembrar de compromisso, assim, e isso não tá errado, assim. A gente tá num mundo em que a gente faz muita coisa, a gente tá na vida, época, a gente né? faz muita coisa, a gente tá... E de fato a gente confiar só na nossa memória pode não ser bom, não ser adequado. Não, e até porque quanto mais telefone a gente usa, a gente acaba, não vou dizer perdendo a capacidade, mas algumas tarefas se tornam um pouco mais difíceis. Calculadora, por exemplo. Antes nós fazíamos todos os cálculos de cabeça ou no papelzinho, tudo. Gente, hoje em dia a gente usa calculadora para tudo, soma 2 mais 2 no celular, sabe? Não, o relógio, eu fico impressionada com o relógio, porque a gente desenhava colégio, a gente desenhava o relógio, marcava as horas, tinha que saber bem direitinho. E aí eu vou ver, a gente não olha mais pro relógio, né? A gente só vê relógio digital. Todo mundo usa relógio digital, né? Então é uma coisa que as pessoas não sabem. Ainda bem. Eu não tenho relógio. As pessoas não usam mais e não sabem mais ler o relógio. Isso é uma coisa muito louca. Sim. E essas adaptações, Rafa, que a gente faz, por exemplo, a calculadora, né? A gente recupera essas sinapses ali, voltando, por exemplo, Sabe fazer que eu contas. acho essas coisas das telas e dos aparatos aí eletrônicos que a gente tem, que a gente usa e que acabam substituindo, por exemplo, a gente não grava mais os números de telefone, né? telefone, a gente não sabe mais, nem o do pai, da mãe, da esposa, do marido, a gente não sabe mais, porque fica gravado. A gente perde isso, mas a gente ganha outras coisas, assim, né? Então, assim, essas são capacidades que se recupera. Por exemplo, se eu tivesse que começar a decorar número de telefone, eu iria conseguir, né? Certamente, né? Mas são atividades, eu acho que capacidades cognitivas que a gente usava antes, assim. Acho que a gente está numa era em que, de fato, os eletrônicos tomaram conta, assim, né? Especialmente o celular, e acho que não tem muita volta, assim, né? Tem muita gente que quer se afastar um pouco. Eu acho que para as crianças e adolescentes isso é uma coisa boa, assim, né? Mas a gente consegue... É difícil ficar longe do celular, assim, né? A gente não consegue. Eu acho que... eu não vejo isso como uma perda. É uma capacidade que está lá, por exemplo, de fazer conta de cabeça, assim, a gente acaba fazendo menos conta de cabeça, mas ela é uma capacidade que a gente aprendeu, assim, né? Tá armazenada. Tá armazenada. A criança é que não pode fazer isso, né? Sim, que senão ela não começou. forma essa capacidade, assim, né? Mas eu acho que as coisas mudam, de fato, as tecnologias, elas vêm para... Então, por exemplo, especialmente a memória, a gente tem uma agenda aí que expande a nossa capacidade, né? De fato, assim, acho que esse é o mundo que a gente vive e a gente não consegue viver diferente agora, assim, né? Então, esse é um pouco como eu vejo, assim, a gente utilizar as tecnologias para o nosso bem, assim, né? Mas, claro que excesso de telas, a gente tem... Esse é um outro assunto, né? Claro. Mas a gente se aproveitar das coisas boas, né? Eu acho que esse é o ponto. Vamos começar então com a nossa neuroteca? Vamos, bora. Vou ter uma indicação que, na verdade, nem tinha pensado antes, mas como a gente começou a conversar sobre o cérebro da mãe, né? Um livro que veio à minha memória, chama Mums.
É um livro que uma neurocientista escreveu que explica todas as alterações no cérebro da gestante e depois no período, no puerpério e etc. E como essas alterações, elas ficam, né, ao longo da vida. Porque embora a gente pense que são alterações temporárias, na verdade são alterações definitivas. Não estou falando que é perda de memória definitiva, mas que algumas alterações estruturais, etc., elas perduram por toda a vida. É um livro bem legal, bem interessante, eu super indico. Eu vou trazer um filme que, na realidade, esse filme, ele é basicamente um escritor sem limites. É um escritor que ele tem aquele momento, assim, que ele não consegue mais escrever. Tá ali naquela... Não sai nada. E aí ele... Um amigo, enfim, alguém, dá pra ele um comprimido que aumentaria o potencial cognitivo dele. E aí ele começa a tomar aquilo pra melhorar a capacidade cognitiva. E aí, o filme, ele mostra, assim, basicamente ele, entre aspas, usando 100% do seu cérebro, como se ele tivesse capacidade de gravar tudo. E a partir daí, ele começa a falhar. Então, eu acho que é legal como vamos dizer assim, uma crítica sobre a gente... vou usar 100% do meu cérebro, vai ser maravilhoso, tudo vai acontecer, a gente já usa... E a gente precisa esquecer, a gente precisa colocar algumas coisas fora. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando ontem, enquanto eu estudava pro episódio? Se a gente não usasse 100% do cérebro, né? Se algumas partes fossem, assim, descartáveis, a minha vida como neurocirurgiã ia ser muito mais fácil. Sim, claro, daí ia tirar as partezinhas. Pode tirar essa parte, dá pra tirar. Tira. Não precisa pra nada. Aqui tem um tumor, Tira, joga fora. Não serve pra nada. Ia ser muito mais fácil mesmo. Desfocadinho. Foi bom. Bom, eu acho que assim, eu tenho duas coisas. Eu acho que o livro do Borges, né? Então, é um dos maiores escritores do mundo, né? Que a gente já teve. E escreveu esse conto, entre várias coisas fantásticas que ele escreveu, tem esse conto, né, o Funes Memorioso, que é um conto legal, curtinho, deve ter 2, 3 páginas. Tem um filme que eu não lembro agora é o diretor é um diretor que ganhou um Oscar agora. Agora não esqueci o nome, mas o nome desse filme é Amnésia. Esse personagem, ele tem uma lesão cerebral em que ele não adquire informações novas, ou ele não consolida elas. Na verdade, ele não consolida elas, ele lembra elas durante algumas horas, e aí quando ele dorme, ele perde. Eu me lembrei do Como Se Fosse a Primeira Vez. Ela vive sempre no mesmo dia, né? Porque ela não tem memória nova. Esse filme Amnésia, ele também acontece isso com ele, só que o filme ele é muito melhor. Porque ele é feito de uma forma que ele inverte a lógica, assim. É um filme super legal, um filme mais antigo, da década de 90, do diretor que ganhou o Oscar pelo filme do... o Nolan, exatamente. Nolan, é um filme fantástico, esse filme, Amnésia. E o filme que a Manu citou, esqueci o nome. Como se fosse a primeira vez. Conta pra gente, Rafa, tem algum sentido? Neurologicamente falando? Que muito. Eu ouvi, não, mas olha só, eu vi, tu sabe que eu ouvi o filme, aí logo, eu não me lembro que ano que foi aquilo, mas uns anos depois eu entrei na neuro e aí teve uma paciente com encefalite límbica. E ela era, eu nunca vou esquecer disso, porque pra mim parecia filme. Ela era consultora da Avon. Então, todo dia que eu chegava lá, eles colocaram, inclusive, fotos, cartazes, dizendo, você é mãe de 3, você não é casado com não sei quem. Colocaram tudo isso porque ela esquecia, realmente. E toda vez que eu chegava lá, ela me dava um batom do Avon. Então, eu ganhei, tipo, uns 30 batons do Avon, porque ela não lembrava. E depois eu devolvia, claro. Eu ia... Claro. Mas aquilo ficou marcado, assim, era uma encefalite límbica bem grave. E ela ficou, assim, durava bem pouco também. Eu tive uma paciente assim por TCE. Também estava no hospital de reabilitação lá, então tinha todo um novo contexto, assim, que era apresentado para ela diariamente. Evidentemente, não que nem no filme, né? Não era construído um novo dia igual a todos os outros, mas, enfim, só para explicar, né, que dentro da maluquice, digamos assim, do filme, a gente tira algumas coisas que, de fato... Tem um dos pacientes, tem que é um caso clínico, né, muito famoso, que é o paciente HM, que é um paciente lá na década de 50, ele tinha uma epilepsia refratária, e que ele fez ele foi submetido a um tratamento cirúrgico, em que se tirou parte do lobo temporal dele para o tratamento da epilepsia, e de fato ele ficou com uma perda de memória
ele não conseguia, de fato, captar informações novas. E esse caso clínico, na verdade, ele foi descrito depois em revistas científicas, e ele, de fato, ajudou ao entendimento de como a memória se dá, de fato, assim, né? Então, esses casos em que tem dano cerebral por TCE ou por dano cirúrgico, faz a gente entender de fato como é que funciona o cérebro, assim, né? Rafa, então, muito obrigada por ter vindo. Muito legal. Eu acho que esse é um assunto muito rico, né? A gente poderia ficar falando aqui o tempo inteiro. É um assunto legal, né? Eu gosto muito. A gente suspeita pra Vocês falar. são suspeitos, mas eu tô de acordo com vocês. É legal. É muito legal mesmo. Muito bem, obrigado pelo convite.